Durante quase um ano inteiro, vivi acreditando que o mundo lá fora havia acabado. As janelas estavam lacradas, o rádio só transmitia estática e a casa dizia que era melhor assim. No começo, o silêncio parecia seguro. O vento que batia do lado de fora soava distante, como se o tempo tivesse desistido de passar. Eu não sabia se ainda existiam cidades, pessoas ou qualquer traço de vida humana, mas a casa sussurrava, suave, em cada estalo de madeira. Você está protegido agora. Fique comigo. No início, tudo ainda fazia sentido. O caos se espalhava pelas notícias. Um vírus, um colapso, uma guerra. Ninguém sabia ao certo. As vozes no rádio falavam sobre evacuações, sobre um ar invisível que queimava os pulmões. Depois, o sinal começou a falhar. E então, silêncio. Lembro-me de fechar as cortinas e empurrar os móveis contra as portas, como se o vento pudesse carregar o fim do mundo. A casa era velha, com cheiro de madeira úmida, mas sólida, firme. Senti que ela me aceitava, como se dissesse: aqui você vai sobreviver. Nos primeiros dias, ainda contei o tempo. Acordava cedo, comia enlatados, lia qualquer livro que restava. A rotina era meu escudo contra a loucura. Mas conforme os dias se tornavam idênticos, comecei a perceber algo estranho. O silêncio não era vazio. Ele respirava. Às vezes o teto estalava como se alguém caminhasse lá em cima. Outras, o chão rangia sob meus pés, mesmo quando eu estava imóvel. Pensei que fosse a madeira, o frio, a umidade, até perceber que o som sempre acontecia depois que eu respirava, como se a casa me acompanhasse, repetindo meus gestos, copiando meus suspiros. Não havia eletricidade constante. Às vezes as luzes oscilavam por minutos antes de se apagarem de vez. Aprendi a aceitar a escuridão, a conversar com o som da chuva batendo no telhado. Era reconfortante imaginar que o mundo lá fora tinha parado e que eu era o último a lembrar como o tempo funcionava. A casa era o que restava do antes, uma cápsula de memória, um útero de madeira e poeira. Eu não queria sair, não precisava. As semanas se tornaram meses. Parei de contar os dias quando percebi que o calendário na parede havia se repetido. O mesmo número, a mesma data, todos os dias. Pensei que estivesse marcando errado. Arranquei as folhas, mas elas voltavam. Na manhã seguinte, lá estava, 13 de maio, sempre 13 de maio. Comecei a dormir mais, a sonhar com a casa me observando. Nos sonhos, eu via os cômodos respirando, as paredes se movendo lentamente como pulmões. E estranhamente, isso me acalmava. Era como se a casa cuidasse de mim, como uma mãe observando o filho que não deve acordar. E eu obedecia. Quando o vento batia com força, ela estalava e gemia, e eu sussurrava de volta: tá tudo bem, eu não vou embora. E o barulho parava, sempre parava. Os dias começaram a perder peso, comia menos, falava menos. Às vezes o rádio voltava a emitir ruído, e por alguns segundos jurava ouvir vozes humanas, mas nunca nítidas. Palavras soltas, misturadas à estática. Não abra, não volte, estão te ouvindo. Desliguei o rádio. Não queria mais saber. A casa me bastava. Certa noite, enquanto observava o teto escuro, ouvi um som diferente. Não era vento, nem goteira, nem madeira se expandindo. Era um suspiro, vindo de dentro das paredes. Por um instante, pensei que fosse minha imaginação, mas o som repetiu. Suave, ritmado, humano, e o chão sob a cama pareceu vibrar levemente, como se algo se movesse lá embaixo. Levantei, hesitante, e caminhei até a sala. O silêncio me acompanhava como um segundo corpo. Passei a mão na parede e juro que senti calor, como se a casa tivesse sangue. Por reflexo, sussurrei: você ainda está aí? E então, o som cessou. De repente, tudo voltou ao silêncio perfeito. Com o passar dos dias, percebi que o silêncio tinha se tornado diferente. Antes, ele apenas preenchia o ar,
como um cobertor espesso que abafava o som do mundo. Agora, ele parecia ter peso. Uma presença. Era como se o ar dentro da casa estivesse vivo, prestando atenção em cada movimento meu. Quando eu falava sozinho, o eco das minhas palavras voltava levemente distorcido, com um tom mais baixo, mais lento, como se alguém as repetisse do outro lado da parede. Passei a testar isso. Dizia "Olá?" e esperava. Um segundo depois, ouvia um "Olá" abafado, vindo de algum canto distante. No começo, achei que fosse minha mente tentando preencher o vazio, mas o som estava lá, sempre um pouco atrasado, sempre idêntico. O frio começou a aumentar, mesmo sem janelas abertas. Às vezes, a respiração formava pequenas nuvens no ar, como se o inverno tivesse entrado sem pedir permissão. Eu me encolhia debaixo do cobertor e ouvia o vento raspando as paredes lá fora. Mas havia algo estranho nesse vento. Ele soava como vozes, sussurros indistintos, arrastados, que pareciam me chamar pelo nome. Passei dias limpando cômodos, mexendo em armários que não lembrava de ter. Cada gaveta revelava algo familiar e, ao mesmo tempo, errado. Fotos minhas em lugares que eu não lembrava de visitar, roupas que não serviam em mim, uma escova de dentes que não era da minha cor. Era como se a casa tivesse pertencido a alguém muito parecido comigo. Ou como se tivesse sido feita para mim, mas em outra vida. O tempo desapareceu. As vozes começaram a se multiplicar. O rádio chiou sozinho e uma frase veio clara. "Ela te observa." O chão tremeu levemente. A partir daí, não havia mais silêncio. A casa falava e eu a ouvia, dentro de mim. Meu reflexo nos espelhos era múltiplo, fragmentado, como se várias pessoas tivessem se dissolvido em mim. Cada passo ecoava em corredores que não existiam. Cada respiração trazia vozes antigas. O mundo lá fora havia me esquecido. Eu estava perdido entre lembranças, vozes e a própria casa, que agora pulsava dentro do meu corpo. Quando despertei, tudo estava silencioso. O ciclo recomeçava. A casa respirava e eu respirava com ela. Não havia medo, não havia esperança. Eu estava em casa. E talvez nunca tenha realmente querido sair. Sento-me no quarto onde tudo começou. O silêncio agora é familiar, profundo. As vozes sussurram suavemente. Cada memória fragmentada se entrelaça comigo. A casa não é prisão, é proteção. E eu deixo. Deixo que a casa respire, que ela me respire. Nunca saí, nunca sairei. Ela ainda me protege. E o ciclo continuará, sempre,